gente está de volta com a Ação Nacional e você que está aí curtindo em casa essa véspera de feriado, aproveita para tirar suas dúvidas. Hoje o nosso bate-papo é sobre mercado de imóveis, sobre mercado imobiliário. Como comprar, qual a melhor hora de comprar, como não se endividar, como não entrar principalmente numa enrascada, tá? A gente está falando sobre tudo isso hoje. Você que participa concorre a sorteio no final do programa. Tem livros sobre carreira, tem cartilha para te orientar a comprar um imóvel, tá? Então você participa com a gente que ainda dá tempo, tá bom? A gente recebeu mais algumas perguntas aqui durante o intervalo. É o seguinte, Cláudio, quais os cuidados em se comprar um imóvel de uma pessoa casada no civil, por exemplo, que está em processo de divórcio? Tem algum cuidado? Sim, exige um cuidado todo especial. Primeiramente, se essa transação for muito interessante, a pessoa pode dar um pequeno sinal, uma demonstração de intenção firme de fazer essa compra, mas somente finalizar após o término dessa fase judicial, o divórcio, para verificar... Não fechar nada antes. Não fechar nada antes, esperar o formal de partilha para verificar com quem vai ficar aquela propriedade, para o casal, para as duas pessoas ou apenas para um, porque aí sim ele vai fazer uma transação direto com essa pessoa que ficou com o direito à posse do imóvel. Gente, tem mais uma dúvida aqui do Paulo, obrigada pela sua participação. E quero lembrar a todos que estão participando, como tem sorteio no final do programa, aproveita e coloca lá no e-mail. Quem liga não, já faz o cadastro, a gente fica com o endereço para, de repente, se você for sorteado, a gente te mandar o prêmio. Quem estiver mandando o e-mail, coloca seu endereço completo para, caso você seja sorteado, a produção possa encaminhar o presente para você, tá bom? O Paulo pergunta o seguinte, se existe idade para financiar a casa própria. Por exemplo, uma pessoa de 55 anos de idade pode financiar? Pode. O que acontece é o seguinte, o problema maior começa a bater no seguro. O seguro ele vai se estender no máximo 75 anos. Muito raramente eu tenho visto operações em que a pessoa já vai atingir 80 anos de idade durante a fase ainda de pagamento. Então o que ocorre é o seguinte, ele vai fazer um financiamento, o seguro só vai cobrir por um determinado tempo, ou seja, uma pessoa de 55 anos, otimistamente ela vai ter um seguro até 75 anos. Se ela tiver pela frente ainda mais alguns anos de pagamento, ela vai ficar sem seguro. E o que significa isso? Que num caso de um acidente, uma invalidez permanente ou de um caso de morte, o banco não será indenizado, será de responsabilidade dos herdeiros. E usar o fundo de garantia por tempo de serviço, por exemplo, pode ser uma boa ou bom mesmo poupar, guardar o dinheiro para fazer o investimento? Não. O fundo de garantia sempre deve ser utilizado, porque nós estamos atravessando um momento também que o fundo de garantia está rendendo apenas juros de 3% em uma determinada fase e TR. Como a taxa referencial está muito baixa, a taxa referencial lá está abaixo dos índices de inflação, o rendimento do fundo de garantia tem sido insuficiente, ele não está repondo as perdas do trabalhador brasileiro. Então, nós recomendamos que as pessoas aproveitem, utilizem todo o seu saldo de fundo de garantia para poder fazer essa transação, porque é muito mais compensadora. E aproveitando, se você me permite, já que nós estamos nisso, pegar um gancho, alertar hoje ao nosso telespectador, o trabalhador brasileiro, de que o fundo de garantia, as contas desde o ano de 1999 para cá, a TR, que corrige as contas de fundo de garantia, não estão acompanhando o ritmo da inflação. Haja visto que nós estamos vendo caderneta de poupança com taxa com TR zero, TR de 0,1. Então, como essa TR está ficando desajustada, está desequilibrando, que as pessoas procurem os seus direitos também, pedindo que haja uma substituição da TR no seu fundo de garantia, juros mais INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Não se deve pedir que o TR tenha um reajuste maior, porque não há jeito. Isso somente através de uma emenda constitucional seria uma estrada demasiadamente longa. Mas pleitear a substituição pelo INPC é um pedido muito equilibrado e que eu tenho uma forte impressão de que o Poder Judiciário vai acolher. É bom fazer um consórcio? Seria uma boa alternativa? Também. O consórcio, apesar das taxas de administração serem elevadas, nós temos visto taxa de administração de 21%. Mas quando você faz uma comparação entre as taxas que você vai pagar durante todo esse período, a hora que você fizer o cálculo matemático, vamos dizer, numa transação, por exemplo, de 180 meses, você vai verificar que o resultado final, o consórcio, é muito mais em conta do que o financiamento bancário.
Os financiamentos bancários hoje, além da taxa de juros, ele tem um sistema de amortização, que é o sistema SACRE ou SAC. Só que esses dois sistemas, eles trazem no seu histórico uma composição de juros e mais juros, juros sobre juros. Então, ele ainda é socialmente um pouco desequilibrado. Quando não há essa possibilidade, eu aconselho que a pessoa faça o consórcio, que é muito mais rápido e resultado final muito mais vantajoso. Olha, a gente sabe que os financiamentos hoje em dia dá para ser de 10, 20, 30, 40 anos. Sim. Mas e se a pessoa, de repente, por um motivo ou outro, ela deixar de pagar esse financiamento? O que acontece? Hoje, o crédito imobiliário no Brasil está sendo concedido de uma forma que eu considero até muito abusiva. O que eu quero me referir? Que os contratos são feitos em condições de alienação fiduciária. É como se fosse um financiamento de carro. Se um pai de família comprou uma casa e pagou durante um bom tempo e por qualquer circunstância ele vai atrasar 3, 4 prestações, ele está sujeito, pelo fato de ser um contrato de alienação fiduciária, ele está sujeito a perder o imóvel com uma simples notificação de cartório. O banco pode tirar essa casa dele, então? O banco notifica o cartório vai até a residência e o banco está tomando a sua propriedade, traduzindo. O único proprietário deste imóvel hoje é o banco que lhe financiou. Tem muitos casos hoje no Brasil, esse número é alto, muito, de repente, de despejos? Muito, porque antes nós tínhamos as operações, mesmo dentro do sistema financeiro habitacional, que era uma carteira diferente, era uma carteira de sistema financeiro habitacional e que havia uma hipoteca, então havia um espaço maior de manobra. Uma pessoa inadimplente, por um motivo qualquer, um desemprego, uma enfermidade, ela tinha mais algum tempo, às vezes ficava inadimplente 6, 8, 10 meses, procurava o banco, conseguia repactuar, negociar, para ao final ainda continuar no imóvel. Hoje tudo mudou. Hoje o sistema ele se tornou uma taxa de juros mais em conta, mais atrativo, mas o sistema, que é o sistema de alienação fiduciária, ele é assustador, porque com poucos meses de inadimplência, o proprietário... Isso já acontece? Já vem acontecendo. A gente fala o quê? De 3 parcelas? 3 parcelas. E vou lhe dizer, sabe o que nós estamos vivendo hoje? É o seguinte... Esses contratos, todos do projeto Minha Casa Minha Vida, todos eles são com alienação fiduciária. E nós tivemos uma notícia, a semana passada, vinda do Banco Central, de que a taxa de inadimplência para essas operações do Minha Casa Minha Vida já atinge um patamar impressionante de 12%. O total da carteira já indica uma inadimplência de 12%. Imagine se o banco for severo, for rigoroso e começar a executar esses contratos, quantos pais, quantas famílias ficarão sem seu teto? A gente recebe uma dúvida da Roseli, de Campinas. Obrigada pela sua participação, Roseli. E é o seguinte, ela tem um financiamento de 100% no banco de um apartamento. Era para ser entregue em julho de 2012 e até hoje não entregaram. Ela quer saber o que ela tem que fazer. Bem, se a obra está pronta, se ela perceber que está para ser entregue a qualquer momento, se ela percebe que já tem o habite, se ela percebe que a matrícula do imóvel já está individualizada, tudo bem, ela vai fazer o financiamento e vai concluir. Se ela perceber que, apesar de todo esse atraso que já estamos comparando aí, aproximadamente 1 ano de atraso, praticamente. Ela deve ficar atenta, porque com a falta desses documentos, significa que ela só vai mudar nesse apartamento otimistamente no 2º semestre do ano próximo. Então, nesse caso, ela deve procurar, sim, o Poder Judiciário para se ressarcir desses prejuízos, que são bastante grandes. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, de casos como esse, que a gente recebeu a participação aqui da Roseli, de atraso na entrega do imóvel. Vamos acompanhar. Seu José, igual todo brasileiro, tinha o sonho da casa própria. Pagava aluguel quando era jovem e há mais de 20 anos ele fez a inscrição em uma cooperativa habitacional e esse sonho foi realizado. Mudei lá, paguei certinho, graças a Deus, nunca atrasei. Fazia de tudo para não atrasar. Mas o motorista aposentado teve que procurar a Amucamp, Associação dos Mutuários e Consumidores de Campinas e Região, porque o sonho virou pesadelo. Seu José vive num dilema. Ele mora aqui nessa residência desde 1989. Ele sempre pagou as prestações em dia. O termo de quitação ele conseguiu em 2003, mas nada da escritura. E a preocupação ele precisa deste documento para deixar a casa para os filhos. Eu sei lá quanto tempo vou durar, se eu ficar 1 ano, 2 meses, uma semana, eu bato as botas aí e a família fica enrolada aí. E sem escritura, como é que vai fazer depois para assinar? Para passar a escritura? Então eu quero deixar tudo legalizadinho. Há 10 anos, seu José vai atrás da escritura e a resposta é sempre a mesma.
Vai sair, mas só que não tem provisão de quando vai ser isso. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, se é daqui a um ano. O senhor aguarda lá que quando sair, ele te chama. Segundo dados levantados pela presidência da Amucamp, cerca de 3.000 famílias estão na mesma situação de Seu José. Isso é que é triste, né? Assim como seu José, aproximadamente 3.000 famílias passando por uma situação como essa. Claro, todos estão, a maioria recorrendo, não perdem a esperança. O seu José passou a vida pagando tudo direitinho. Agora, existe um termo que se chama termo de quitação e escritura. São coisas diferentes, a gente tem que se certificar que existem as duas coisas, Cláudio? O termo de quitação enseja que ele possa passar a escritura, só que está havendo algum problema com uma grande parte de moradores de obras construídas por essa cooperativa habitacional. O que acontece? A pessoa recebeu já o termo de quitação. O termo de quitação, logicamente, entende-se que não deve mais nada. Ele está ok. O próximo passo é esse comprador dirigir-se ao cartório para fazer uma escritura definitiva em seu nome. Só que há um detalhe, os cartórios não querem fazer essa escritura porque a cooperativa habitacional ainda não liberou, não informou que naquela gleba de terra foi constituído um conjunto residencial com o nome tal. Então, se enquanto a cooperativa não fizer esse registro, ele não pode superar. Como é que ele vai registrar uma unidade habitacional se não tem, se naquele terreno não mostra que houve já uma construção? Então, isso é uma coisa que está trazendo um aborrecimento muito grande e mais ainda, são situações que já vêm se arrastando há 8, 9, 10, 11 anos e as pessoas, o tempo está se passando. Convenhamos, essas pessoas que fizeram esses financiamentos de prazo tão longo, 20, 25 anos, são pessoas hoje que estão numa faixa de idade de 65, 75 anos de idade. A pessoa quer ter uma tranquilidade, ela quer deixar o seu imóvel escriturado, é um bem de família. Ela não consegue, porque falta que a cooperativa habitacional cumpra esse expediente junto ao cartório para poder liquidar essa situação. Agora, 10 anos que o seu José espera. No caso de acontecer algum acidente, algum imprevisto com ele, os filhos têm direito a reclamar essa casa, a reclamar esse bem? Ou por conta disso, não? Não, sim. Na verdade é o seguinte, olha, mesmo sem a escritura, se houver um falecimento de um pai, de uma mãe, se eventualmente a família precisar fazer um inventário, com um documento de cartório, uma decisão judicial muito simples, ele consegue fazer o inventário para poder atribuir a quem vai ficar a propriedade, se são herdeiros ou não. Agora, o que acontece é o seguinte, tirando essa situação do, como é que é chamado? Acabei de dizer a expressão aí. Do inventário, a família quer ter a escritura, porque o que nós temos visto lá na Amucamp, chega lá a família e diz, meu pai faleceu, minha mãe também faleceu, mas nós queremos escriturar, porque nós que somos irmãos, somos herdeiros, nós queremos vender. Não podem vender. Como vender se eles não têm a escritura? Então é preciso que essa cooperativa habitacional se debruce de uma forma muito especial sobre esse problema, que já vem se arrastando muitos anos, porque realmente envolve um número grande de famílias e que não é só esse problema. Está aparecendo um problema diferente, que como o momento é oportuno, devo dizer. Há pessoas que aparecem com termo de quitação, dirige-se a essa cooperativa e a cooperativa informa, nos enganamos, ainda existe um saldo residual. Esse saldo residual é de competência do fundo de compensação, mas o fundo não quita. Quando é assim, a pessoa não conseguindo a quitação daquele saldo residual, aí sim ela deve pedir ao Poder Judiciário, porque só o Poder Judiciário consegue desembaraçar essa situação. Agora, muita coisa existe hoje no sentido de golpes com relação a documentos também, muita falsificação. Como é que a pessoa se certifica que aquele documento que ela recebeu, daquele imóvel, daquele bem que ela está interessada, ele é verdadeiro, ele não foi falsificado, ele não foi adulterado? Tem algum alerta, tem alguma dica que a gente possa passar para as pessoas? Tem onde procurar informação sobre aquilo? Sim. Em Campinas está havendo vários casos e é importante que as pessoas fiquem atentas. É muito comum hoje há quadrilhas que passeiam pelas grandes cidades e percebem que determinados terrenos em locais estratégicos e valiosos estão abandonados. Não tem cerca, não aparece ninguém para dar uma conservação e muitos anos estão se passando.
Esse pessoal se dirige a uma cidade vizinha, aqui na nossa capital, consegue fazer uma procuração fictícia, consegue fazer uma escritura e, de repente, ele se transforma no proprietário deste terreno. Mais para frente, alguém dessa família vai aparecer. Chega lá e vai encontrar uma casa construída em cima daquele terreno. Mas como construir uma casa aqui? Aí que vai descobrir que houve um engodo, houve uma quadrilha agindo dessa forma, que se apropriou indevidamente de um terreno e lá em cima construiu alguma coisa e se transformou em proprietário. Isso é uma situação muito embaraçosa e que, posso afirmar, só não tem solução amigável, só judicialmente. Olha, você que está em casa e tem dúvidas sobre imóveis, sobre a compra, sobre financiamento, participe. A gente está indo para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho respondendo todas as dúvidas. A gente já recebeu mais 2 perguntas aqui. A gente volta respondendo tudo. Participa que ainda dá tempo e tem sorteio no final do programa.